Fala, alunos do primeiro ano. Seguinte, aula 9, História, página 45, unidade 9 ainda. Vamos lá. Seguinte, moçada, ó. A gente agora falou de todo o processo ligado à República, todo o processo ligado às conquistas dos plebeus, todo o processo ligado às conquistas dos plebeus, ligados à conquista dos plebeus e a expansão territorial e tudo que foi acontecendo. Bem, a gente viu que aquilo vai gerar o quê? A crise da República. Muito bem. O que a gente vai fazer agora aqui justamente é falar sobre essa crise. Então, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. A crise da República em Roma. A crise da República. Beleza pura. Então, vamos lá. Gente, se a gente pegar a aula anterior lá que a gente falou sobre a República Romana, todo o processo expansionista gerou o quê? Um maior número de escravos. Beleza? E daí o que acontece? Por causa desse maior número de escravos vai gerar o quê? Uma crise no campo e uma crise na cidade, tá? Tudo relacionado ao processo o quê? Do escravismo. Beleza. Então o que a gente não pode nunca tirar da cabeça é o seguinte, o grande problema da crise da República em Roma vai ser esse aqui, ó. Justamente o problema, deixa eu colocar aqui, ó, o problema é esse aqui, ó. Desemprego. Tá? Então o que acontece? Todo o processo ligado a essa crise urbana e, logicamente, a crise rural, que a gente nunca pode esquecer, é um problema relacionado ao quê? Ao desemprego, beleza? E daí, como é que esses políticos aqui vão tentar resolver o problema do desemprego, tá? Agora sim que a gente vai entrar aqui em algumas coisas, tá? Não precisa levar assim numa ordem cronológica, até porque vocês não vão ver aqui na apostila também, tá? Mas se liguem muito nos fatos. Bem, vamos lá. O primeiro negócio que vai acontecer aqui é o seguinte, gente. Geralmente se fala aqui, século I a.C. Ah, show! Vai aparecer isso aqui, ó, 2 tribunos da plebe. Ou seja, o Caio e o Tibério Graco. E eles vão fazer as famosas reformas sociais, ou seja, as reformas dos irmãos Graco. Então, deixa eu pôr aqui, ó. O Tibério e o Caio Graco. Bem, são duas. Beleza? Então vamos vê-las. Primeiro negócio aqui, gente. Ó, pegou esse processo, a gente vai falar sobre a lei frumentária. Deixa eu colocar aqui, lei frumentária, tá? Beleza. Bem, frumento vem em relação aqui a alimento, tá? Então o que acontece? A ideia aqui do Caio é fazer isso aqui, ó. Uma distribuição de trigo, tá? Logicamente que essa distribuição de trigo aqui, ó, ela vai ser grátis, tá? Ou seja, na vascaína, ou simplesmente o que, ó? Ou a preço baixo. Então o esquema é mais ou menos assim. Quem simplesmente pode pagar 1, paga 1. Quem pode pagar 2, paga 2. Quem pode pagar 3, 4, 5, paga isso aí. Beleza? Quem não tem como pagar, logicamente o quê? Vai levar de graça. Beleza? Então essa aqui é a lei frumentária do Caio Graco. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Pode ver que é uma espécie de uma bolsa que os governos cedem hoje em dia. Beleza? Agora, observem, não resolve o problema do desemprego. Ele só vai dar o quê? Uma amenizada, tá? E daí temos um outro problemaço aqui, gente. Mais ou menos uns 10 anos antes, tá? O irmão do Caio, o Tibério Graco, ele veio com uma lei que era mais impactante, tá? Esse aqui, que é o Caio, que fez a lei frumentária, ele tentou reimplantar ela, mas também não obteve o quê? Sucesso. E daí, que lei seria essa? Por que eu estou falando dela depois? Porque justamente eu quero dar um destaque para ela. Gente, 10 anos antes, o irmão dele, que é o Tibério, tentou fazer o quê? A famosa lei agrária. Ou seja, lei agrária, em alguns livros você vai encontrar assim a reforma agrária de Tibério Graco, esse lance todo aí. Beleza, gente. O problema é que essa reforma agrária aqui, ó, justamente o quê? Seria em relação a isso aqui, ó. Distribuição de terras.
Beleza. Então, ó, lembrem que lá desde o processo de formação de Roma, as terras estavam concentradas o quê? Na mão dos patrícios. Aí vem a república, continua na mão dos patrícios. Aí vão ter alguns cavaleiros, membros do exército. A terra é o quê? Concentrada sempre na mão dos poderosos. Beleza? Agora, a ideia dele aqui, ó, maior ainda, é a distribuição de terras devolutas. Aí, deixa eu complementar aqui já, ó, aos plebeus. Então, os pobres plebeus, aqueles que perderam suas terras porque foram para uma guerra, porque teve uma enchente, ou porque sei lá o que, gente, qual seja lá o problema, aqueles que perderam a terra, simplesmente o quê? Essa terra passou para o Estado e agora são terras para reforma agrária. Beleza? Agora, o sentido é o seguinte, gente, essa lei aqui, ó, ela realmente o que foi muito discutida e logicamente o que teria sido aprovada, mas não colocada em ação. Por isso que logicamente o que o tribuno da plebe, o Tibério que fez essa lei aqui, ó, puf, empacotou. Beleza? E daí vejam bem, 10 anos depois o irmão dele tenta reimplantar isso aqui, mas pelo ocorrido, logicamente o que desiste e tecnicamente a lei agrária ela não é posta em ação dentro do Império Romano no século I a.C. Beleza? Então o que acontece? Seja por essa aqui, ou seja por essa aqui, ó, pode ver que o problema maior que está aqui não foi resolvido. Beleza? Então o que acontece? Roma está cada vez mais caminhando o quê? Para um caos político, um caos social, um caos econômico, ou seja, trocentos mil tipos de caos. Beleza? E daí? O esquema é o seguinte, nesse mesmo século I, Roma, logicamente o quê? Cara, um turbilhão maluco de caos, o que que acontece? Vai acontecer isso aqui, gente. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Vai acontecer o que a gente chama de governo, por mais para baixo aqui, ó, governo dos generais. É o que menos se cobra, cara, é o que menos se comenta, é o que menos se fala dentro do processo o quê? Romano. Mas, cara, é legalzinho, pelo menos dar um comentário com vocês aqui. Porque geralmente quando a gente fala desse processo aqui, ó, a gente tá falando dos generais, senadores, cônsul, cara, tudo que vocês pensarem em relação ao quê? A burocracia, a magistratura, a gente está falando o quê? De Mário e, logicamente, o quê? E Sila. Então, tribunos, políticos, senadores, cônsul, cara, tudo que vocês pensarem aqui em relação ao quê? Ao poder político da época. E, logicamente, que eles vão disputar um cargo aqui, gente. Não só eles, mas como seus correligionários. Ou seja, é o famoso cargo do quê? De ditador. Então, deixa eu pôr aqui, ó. Ditador. Agora, tentem lembrar lá na aula anterior, que se não me engano, acho que foi na aula 6, talvez, eu tinha comentado com vocês. O cargo de ditador em Roma, sim, ele existe em épocas de caos. E pode ver, ó, Roma está vivendo um caos. Todo por causa do processo, o quê? Expansionista. Beleza? Aí o que acontece? Gente, a disputa de Mário e Sila por esse processo todo aí, ó, vez de melhorar essa ideia aqui de tirar o desemprego, não, cara, não resolve nada. Porque, logicamente, o quê? Eles vão entrar como ditadores aqui, certo? No caso, Mário e Sila aqui, o Mário e Sila. E, logicamente, o quê? Vai simplesmente se governar para eles próprios e seus correligionários, beleza? Ou seja, isso aqui vai acabar gerando dentro de Roma uma guerra civil. Beleza? Então o que acontece? Guerra civil, gente, não vai melhorar a crise. Ela só vai o quê? Se intensificar. Então toda aquela ideia assim, nossa, a defesa dos plebeus, os plebeus contra os patrícios. Meu, é como se fosse aqui uma polarização aqui. Beleza? Não vai resolver nada, se instala uma guerra civil e logicamente que essa guerra civil não vai resolver o problema do desemprego. Beleza? Então pode ver, século I a.C. ainda a gente está aqui e o problema não se resolve, tá? Agora, também nós vamos ter isso aqui, ó. Triunviratos. Beleza, gente, ó. Triunviratos. Que palavra seria essa? Peguem por aqui, ó. Três. Ou seja, 3 generais.
eles vão fazer uma espécie de uma divisão das terras de Roma aqui, tá? Então, o que acontece? Eles vão chegar à conclusão, pô, todo o problema da crise urbana, da crise rural, todo esse processo ligado ao quê? A fome, tudo que está acontecendo lá, a miséria, as revoltas de escravos, tudo isso é por causa do quê? Das altas dimensões do território romano, tá? Já é um império, gente, sem ser império, beleza? Aí acontece, vai se formar aqui, ó, o primeiro triunvirato. 3 grandes generais se destacaram. Então vai ser o quê? O Júlio César, deixa eu pôr aqui somente César. Aí vamos ter aqui o Pompeu. E logicamente o quê? Crasso. Precisa guardar o nome deles. Não, gente, não. É só para vocês sentirem a ideia aqui, ó, da divisão do governo, tá? Aí o que acontece? 3 grandes generais. Lógico, gente, um de grande destaque é o Júlio César, tá? Pô, derrotou os gauleses. É, bacana, tá? Mas Pompeu e Crasso também, além da política, eram grandes generais, beleza? Só que o César tinha um sonho. Ele tinha um sonho de restaurar o processo monárquico. Então, vocês podem ver, você pega lá os livros de Suetônio, principalmente, ele é considerado o primeiro grande imperador, o primeiro grande César, tá? E daí o que acontece? Dentro dessa ideia aí, gente, ele vai o quê? Derrotar esse e esse, e logicamente estabelecer o quê? Um governo, como também fosse um ditador perpétuo, tá? Aí o que acontece? Ele simplesmente o quê? Desestabiliza os seus parceiros aqui de triunvirato e vai fazer o seu governo próprio. Ou seja, as famosas reformas de César. Beleza. Então vamos lá. Gente, entre as reformas de César aqui, ele também vai promover o quê? Uma distribuição de alimentos, tá? Simplesmente Júlio César vai também criar uma ideia de frentes de trabalho. Ou seja, a ideia dele era uma valorização de um governo para ver se livra Roma da crise, tá? Do desemprego, a crise social, a crise urbana, a crise rural e todas elas aí, beleza? Agora, vou destacar aqui em laranjinha para vocês essa ideia aqui, ó. Entre as reformas de Júlio César, a que vai mais tornar impactante aqui, vai ser essa, ó. Justamente, ele também vai fazer o quê? Uma reforma agrária. Ou seja, ele também vai promover uma distribuição de terra. Agora observem bem, gente. Eu coloquei reforma agrária aqui, ó, entre essas aspas aqui, ó, porque não é uma ideia de reforma agrária que a gente conhece hoje, não. A ideia dele aqui é bem mais simples. Pô, um grande general. Sim. Ele vai promover a distribuição de terras. Não, sério, professor? Pensei que ele ia distribuir água. Não, distribuição de terras. Agora, detalhe aqui para essa ideia. Distribuição de terras aos soldados. Ou seja, nada mais, nada menos, ele quer fazer uma espécie do quê? De uma retribuição de tudo que os soldados fizeram por ele. Mas, gente, putz, não importa se era para soldado, se era para plebeu, se era para escravo, se era para sei o quê. Gente, envolveu essa ideia de reforma agrária aqui, é perigoso. Pô, aquela classe patrística que existia, dono das terras, com ali uma geração em cima de geração, dono de terras. Aí o que acontece, gente? Pô, o Júlio César vai ser assassinado. Assassinado por quem, gente? Justamente pelo Senado, tá? Então o que acontece? O lance dele fazer as reformas ali, ó, vai parar justamente de novo aonde? Aqui na reforma agrária. Ou se suicidam, são assassinados, ou seja, a ideia, cara, sempre quando você vai envolver terra aqui, o processo vai o quê? Complicar. Beleza? Aí, o que vai acontecer? Gente, o César, basicamente ele era casado, tinha filhos, só que esses filhos não eram nascidos em Roma. Aí, simplesmente, ele teve também um filho lá com a Cleópatra, no Egito, tá? Mas também não era nascido em Roma. Diz a lenda que a lei romana prescrevia que para herdar tudo que esse aqui tinha que ser o quê? Nascido em Roma. É por isso, cara, que todo o poder de César vai passar para quem? Para Otávio, que seria uma espécie de um protegido, uns falam sobrinho, tanto faz o processo todo aí, gente. E vai se formar aquilo que a gente chama o quê? O segundo triunvirato. Então, deixa eu pôr aqui, ó. O segundo triunvirato, tá? Então, o que acontece? Esse segundo triunvirato aqui, nós vamos ter o herdeiro de César, que é o Otávio, tá?
Aí nós vamos ter o quê? Simplesmente o general Lépido, o conquistador da África, e logicamente nós vamos ter esse meninão aqui, ó, o Marco Antônio, que era uma espécie o quê? De lugar-tenente de Júlio César, beleza? Aí onde é esse? Dividem novamente o quê? A terra. Ou seja, a ideia deles era continuar naquele processo. Não, vamos tentar resolver isso aí dividindo terra e, logicamente, o quê? Fazendo todo o processo ligado. Meu Deus, vamos acabar com a crise em Roma. Gente, só que é o seguinte, esse aqui basicamente o quê? Não aparece muito na história. Tem sua importância. Para que tiver um tempo a gente fala desse aqui, ó. Agora, o problema vai ser esse aqui, gente. Aliou-se, logicamente, o quê? A Cleópatra do Egito. Gente, e nessa época aqui o Egito é um protetorado, tá? Ou seja, não paga imposto, beleza? E daí vai gerar uma rixa entre Otávio e Marco Antônio, beleza? E daí essa rixa aí, gente, claro que é uma rixa o quê? Política, que tem a ver com conquista. Tudo é um processo político aqui. Aí o que acontece, minhas crianças? A rixa entre os dois vai levar isso aqui, ó. Justamente, Otávio, conquista o Egito. Aí aquela ideia, Marco Antônio morre, Cleópatra é mordida pela cobra, coisa que não existe, e tudo mais. Ou seja, conquistou o Egito. E daí, destacando para vocês, gente, pô, vai conquistar o Egito só para transformar ele em província? É, lógico, gente. Só que vocês não podem esquecer a ideia de Egito. Primeiro, nós vamos ter isso aqui, ó. No Egito, alimentos. Muitos alimentos que poderiam o quê? Alimentar toda essa população romana. Ou seja, comida, gente. Tá? Então a ideia agora do Egito, cara, deixando de ser um protetorado, se tornando uma província, vai fazer isso aqui, ó. Tá? Muita comida. Comida, grãos, 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 grãos e grãos. E também, gente, não esqueçam os tesouros do Egito. O ouro, tá? Ou seja, o ouro. Cara, quando vocês pensarem em ouro, tesouros aqui, é mais simples ainda. Quanto mais ouro, quanto mais tesouros, cara, tudo aquilo que tem lá, logicamente o quê? No Egito, vai acontecer isso. Fortalecer cada vez mais o exército. Então, nenéns, olha aí o negócio, ó. Basicamente ele está matando muitos coelhos com uma paulada só, tá? E daí, o que vai rolar disso tudo aqui, gente? Essa conquista para o Otávio, que ela foi tão gigantesca, mas tão gigantesca, que ele inaugura a fase imperial, tá? Só que antes dessa fase imperial, quando a gente chama assim de império mesmo, o que vai acontecer? Existe a fase transitória. Aí, a fase transitória, a gente pega um lance mais ou menos assim, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Vai ocorrer um período de transição. E daí, esse período de transição de Otávio aqui, ó, dessa república falida para o império, vai gerar isso aqui, ó. Uma ideia de submissão. Submissão do Senado. Meu, ele está muito poderoso. Otávio agora é muito, mas muito poderoso. O Senado vai ter que simplesmente o quê? Baixar a bola agora um pouquinho, beleza? Não é uma submissão, aquele negócio assim, pô, a gente agora virou um cocô. Não, não é por aí, beleza? Mas simplesmente o quê? O poder dos exércitos, a fidelidade que o exército tinha com o Otávio, a conquista do Egito e tudo que está acontecendo aqui, ó, vai fazer simplesmente o quê? O Senado dar uma volta, beleza? E daí o que acontece? O Senado vai nomear o Otávio com vários títulos. Então é o seguinte, ó, os títulos até eu vou destacar eles aqui para vocês. Pô, ele vai receber diversas magistraturas lá, gente. Príncipes, tá? Você iria lá, uma espécie lá de um governador de Roma, tá? Vamos pôr assim. Ele vai receber o quê? O título de imperator. Não é imperador ainda, mas é imperator, beleza? E, logicamente, o grande título que ele vai receber, que é, logicamente, o quê? Esse aqui, ó. O título de Augusto. Ou seja, a partir desse momento aqui, gente, nessa transição aqui da república para o império, está se formando o quê? Uma grande figura novamente.
tão grande, tão grande, tão grande que ele recebe vários títulos, tá? Esses aqui são os principais. E esse aqui é o fundamental de todos, que é o título de Deus, ou seja, é o título de divino. A partir desse momento ele passa a ser o quê? Divinizado. Beleza? Então, nada mais, nada menos, agora se abre o quê? Toda uma ideia, logicamente, o quê? De uma fase imperial. Tranquilo? Então, ó, isso aqui tudo, gente, século I a.C., tá? Tá rolando todas essas confusões políticas e agora vai começar o quê? Uma nova fase política. Beleza? Então, por enquanto é só, meu povo. Já se vemos na sequência aí. Um abraço para vocês.